Amém, irmãos? Jeremias 17. Diz assim, a partir do versículo 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com uma ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração, e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e fartei de servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendesse na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamangueira no deserto, e não sentirá quando venha o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, não se cansa, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Como a perdiz que ajunta os ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Versículo 12. Um trono de glória, posto bem alto, desde o princípio ao lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Amém, irmãos? Feche seus olhos um instante. Espírito de Deus, eu creio que nós estamos num novo ambiente. É o ambiente da Sua presença, mas é um ambiente onde o Senhor quer ensinar a Sua igreja. O Senhor quer ensinar a Sua igreja e preparar a Sua igreja a cada dia mais forte. Como foi dito aqui, pela presença e pela Tua palavra. Pela Tua presença e pela Tua palavra, nos ensina. E com a Tua glória, com a Tua presença, nos transforma. Peço nesta noite, Senhor, que Teu Espírito domine sobre esse lugar. Domine nossas mentes, domine nossos corações. Que cada um que está aqui nesse lugar, em nome de Jesus, possa entender o ambiente, o lugar que ele está nesta noite, o lugar que ela está nesta noite, o lugar que o Senhor preparou para esta noite.
noite. E esse lugar, eu não digo que é esse lugar físico, mas é um ambiente espiritual. São níveis que nós queremos, como sua igreja, como sua noiva, como seus discípulos, alcançar. Não só alcançar, mas ser alcançado por eles também. Por isso abrimos nosso coração, abrimos nosso entendimento, dizemos não à nossa alma, dizemos cala-te alma, e espírito, ouça a palavra do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Quantos aqui estão decepcionados? Ninguém? Verdadeiramente, quantos aqui estão decepcionados? Abatidos, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Mas, sabe por quê? Que talvez muitas pessoas, acredite se quiser, muitas pessoas estão abandonando o Senhor. Pessoas estão em depressão. Pessoas estão assim, tão desanimadas, irmão, mas não conforme nós cantamos e não conforme nós vemos aqui em 2 Coríntios. Elas estão desanimadas mesmo. Elas estão decepcionadas, porque elas falam assim: que adianta eu jejuar 21 dias? Que adianta eu orar? Que adianta? Cadê as profecias? Elas continuam de pé. As promessas sobre o Brasil continuam de pé. O que acabou foi uma eleição, irmãos. Mas o que Deus vai fazer no Brasil não acabou. O que Deus vai fazer no Brasil, o que Deus vai fazer na sua vida não acabou. Sabe, porque muitas vezes a gente prepara uma coisa, a gente sonha com alguma coisa. Agora eu falo na nossa vida pessoal, no seu dia a dia, alguma coisa na sua vida profissional. Você prepara, você desenha uma coisa. Você ora, você unge, você faz tudo conforme o roteiro. E não acontece da forma que você falou, não acontece da forma que você orou. Quem já viveu isso na sua vida? O que acontece? Nós desanimamos, nós ficamos decepcionados. A gente fala: nem adianta orar. E aí, eu já orei. Então, irmãos, eu não quero assim, focar somente na questão do Brasil, mas quero focar em nós mesmos. O ser humano é muito, é muito gangorra. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Ele muda conforme as circunstâncias. E nós não podemos mudar conforme as circunstâncias. Então, muitos estão decepcionados. Mas não no entendimento que nós começamos essa reunião hoje. Não declarando isso através da canção. Podemos estar perseguidos, mas não desamparados. Perplexos, mas não desanimados. Nós estamos de pé, a igreja. Ninguém parou a igreja, ninguém vai parar a igreja. E a igreja é você. A igreja sou eu. Mas também uma coisa, que enquanto nós estamos aqui louvando, adorando a Deus, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Esses são dias que eu e você devemos chacoalhar a pessoa do nosso lado e dizer assim: agora corre para a igreja, corre para Jesus, se fortalece, porque se tem um lugar mais seguro na terra, esse lugar se chama comunhão. Se chama comunhão. Até tem um livro, procura, compre, você vai aproveitar muito. O lugar mais seguro da terra se chama comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. É a cruz. O lugar mais seguro da terra é a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Então, a palavra aqui diz no versículo 13: o Senhor é a esperança do Brasil. O Senhor é a minha esperança. Amém? O Senhor é a esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão... O que está escrito aí? Põe na tela aqui, Carol, versículo 13. Serão envergonhados. Então, irmãos, é a hora de nós se fortalecer. É a hora de nós ter corações ensináveis. Não é hora de nós distrair. Não é hora de nós ficar distraídos. Se tem um momento que eu e você, a igreja, deveríamos parar para ser ensinável, é esse momento.
parar para que se fortalecer, é esse momento. Porque é daqui para frente, pode acontecer muitas coisas. Se eu e você não estiver firmado em Jesus, nós seremos esses, como diz o versículo aqui 13. Amém. O Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, ó Senhor, esperança do Cleverson, ó Senhor, esperança do Brasil, todos que se afastarem de ti serão envergonhados, serão enterrados no pó da terra, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Esses são os dias de eu e você ser um verdadeiro missionário, um verdadeiro evangelista, um verdadeiro proclamador do Evangelho para as pessoas que cruzarem nossos caminhos. Muitas pessoas, irmãos, muitos crentes, muitas pessoas, às vezes até aqui dentro, que vêm aqui, que passam por aqui, estão desentendidas do que está acontecendo. Porque talvez nós aprendemos que se orar dá certo, mas orar continua dando certo, mas continua dando conforme a vontade de Deus. Amém? Então, talvez nós estamos decepcionados porque aquele candidato que talvez a nossa maioria que votou não ganhou. Mas quando que você viu nós orando aqui para que o fulano ganhasse? Nós falávamos aqui, nós não estamos orando para que ninguém ganhe. É claro que nós queríamos que ele ganhasse. Por isso a gente está decepcionado um pouco. A gente achou que ia ganhar de goleada e perdeu de 7-1. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se tem muitas pessoas, e se você está aqui nessa noite, eu quero dizer que você não é uma delas. Mas tem muitas pessoas decepcionadas com Jesus. Tem muitas pessoas decepcionadas com a igreja, com pastores. Mas por causa dessa eleição, quem já viu alguma coisa assim aí, ou só eu? Muitas pessoas, irmãos. Muitas pessoas. Tem gente que está querendo vender a camisa do Brasil. Vive por emoções. Não, mas vamos continuar. Nós estamos no caminho, esqueci a bandeira, nós esquecemos a nossa bandeira, nós temos essa aqui. Sempre você tem que estar, porque as promessas não pararam. Vai acontecer. Só que vai acontecer num outro cenário. Não no cenário que nós estávamos querendo, num outro cenário, mas vai acontecer. Mas sabe de uma coisa? É melhor que aconteça nesse cenário, porque é nesse cenário que a palavra diz que existe o joio e existe o trigo, porque não pode tirar. O joio não pode tirar nem o trigo, tem que crescer junto. Então, olha para esse trigo do seu lado. Fala assim, trigo, vamos dar fruto. Quem já viu um joio e um trigo junto? Sim, literalmente. Qual que é a diferença de um outro? Uma diferença do joio e do trigo que eu mais gosto, pode ter outros, mas eu quero destacar essa. Quem está de pé? Quem está de pé? O joio. E quem está curvado? É tempo de você andar curvado, irmãos, perante a presença de Jesus, rendido. A igreja não se curva a homens, a igreja se curva a Cristo. Então, deixa eu concluir isso aqui. Muitas pessoas estão assim porque elas estavam confiando na força do braço. Maldito o homem, verso 5. Maldito o homem, maldito o ser humano que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Irmãos, olha aqui para mim, é uma linha muito fina. Nós colocamos muitas vezes esperança no homem. E Deus assim, eu vou prometer tudo que eu vou fazer tudo que eu prometi para o Brasil. Mas como eu estou vendo muitos corações se apartando de mim, confiando no homem, eu vou mudar o cenário. Mas eu vou mudar o cenário. Vai ser no meio do caos, é no meio das trevas, é no meio do PT que a luz brilha. É no meio das trevas que a igreja brilha. Amém? Então muitas pessoas elas estão assim porque elas estavam confiando na força do homem, na moral do homem, no intelectual do homem, mas a nossa
esperança é o Senhor. A esperança nossa não é, como brasileiro, não é a direita nem a esquerda. A nossa esperança é o Senhor Jesus. Então, se tem uma coisa boa que foi declarado nesses 4 anos do Brasil, e talvez a gente não entendeu, mas agora está entendendo, é que aquele homem que é amado por uns, é odiado por outros, que é o nosso presidente, ele profetizou uma coisa. Ele trouxe a existência de uma coisa no Brasil, que agora nós vamos viver. Ele disse: Brasil acima de tudo, mas Deus acima de tudo. Não, se você, agora é o momento de você praticar isso. Deus acima de todos. Deus está acima de todos. Deus está acima das circunstâncias. Deus está acima de quem ganhou. Deus está acima de quem, entre aspas, é o juiz dessa nação. Deus está acima de todos. Amém? Então a nossa esperança, escuta, a nossa esperança não é um político, não é um juiz e nem um militar. A nossa esperança é o Senhor Jesus. Então, olha o que acontece com alguém, versículo 5, põe aqui, Carol. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse versículo aqui não está dizendo que você não pode confiar no teu irmão para você fazer um negócio com o seu irmão, ou confiar, você contou alguma coisa. Não é isso. Aqui o contexto está dizendo: maldito o homem, maldita a pessoa que confia em si mesmo, faz do seu braço a sua força e afasta o seu coração do Senhor. Então nós precisamos entender que não é na força do homem, mas é na força do Senhor. E olha o que acontece com esse tipo de pessoas. E infelizmente nós vamos ver muitas pessoas assim nesses próximos dias. É como arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. E queira Deus que eu e você não seja essa pessoa, que não faz da nossa força. Aplica isso no Brasil, mas aplica isso na sua vida. O Brasil não pode confiar no homem, não pode confiar numa pessoa, fazendo o seu braço. Vamos na nossa força, nós vamos na nossa força dizer não. Assim como você no seu dia a dia, nas coisas da sua vida, não queira fazer nada na força do seu braço. Eu que faço, eu que conquisto, não. Devolva para Deus, devolva a glória para Deus, devolva a honra para Deus, porque senão você vai habitar nessa terra estéril, desolada. Mas olha o que acontece, versículo 7. Feliz é quem confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então você está feliz? Deveria. Você está alegre? Deveria, porque alegria não é um sentimento, é o fruto do Espírito que habita em mim, é o fruto do Espírito que habita em você. Amém? Então feliz é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O que acontece com esse tipo de pessoa? Ele é como a árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Irmãos, não sei o que será nesses 4 anos, mas uma coisa eu sei: eu vou estar plantado junto às águas do rio. Eu vou estar ali com as minhas raízes estendidas nas correntes de água. Eu não vou se incomodar. Eu não vou se incomodar. Eu não queria, mas eu não vou me incomodar. Por quê? Porque a minha esperança, volta para lá. Porque a minha esperança é o Senhor. A minha esperança é o Senhor, irmãos. Então bendito aquele, a esperança é o Senhor. No momento de crise ele não se perturba. Não se perturba. Vou dizer uma coisa: o que Deus começou no Brasil, Ele vai fazer, irmão. E não vai ser homem que vai impedir. Seja homem bom ou seja homem ruim, ninguém. E nem as trevas, ninguém, irmãos. Ninguém. E assim é na tua vida também. Se Deus falou uma coisa que vai fazer na tua vida, Ele vai fazer. A única pessoa que pode estragar é você. Sou eu. No sentido de
estragar aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Mas se Deus falou algo na sua vida, se Deus prometeu algo na sua vida, Ele vai fazer. Amém? Ele vai fazer, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, não perca a esperança. Olha para o teu irmão e diga, não perca a esperança. Abra comigo Romanos 12. Carol, põe aqui, eu quero soltar vários versículos aqui para encher tua mente de esperança. Amém? Não perca a esperança naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Não perca a esperança naquilo que Deus vai fazer no Brasil. Não perca a esperança. Irmão, esse é o tempo de eu e você se alimentarmos disso. Porque você vai ver com seus olhos muitas coisas diante dos seus olhos que vai te desanimar. Mas não perca a esperança. Mas como nós lemos aqui no início dessa reunião, aquilo que os teus olhos estão vendo vai ser passageiro. Porque essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória que há de ser revelado. Então aquilo que nós vamos ver, talvez, lembre-se do que eu estou te dizendo hoje, vai ser momentâneo. Mas aquilo que você não está vendo será eterno. Coloca aqui, Carol, Romanos 12. Eu convido você a anotar, porque talvez você não vai conseguir acompanhar, encontrar todos. Romanos 12. Alegre-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Amém? Vamos lá, coloca aí. Efésios 1:18. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou e a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. Amém? Coloca aí, Carol. Colossenses 1:5. Colossenses 1:5. Que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade do Evangelho, a verdade das boas novas. Coloca aí 1:27, cara, Colossenses 1:27. Que isso possa encher no nosso espírito, nosso coração. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Coloca aí 1 Tessalonicenses 1:3. 1 Tessalonicenses 1:3. Quando oramos por vocês, diante do nosso Deus e Pai, relembramos do seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca aí, Carol. 1 Tessalonicenses 2:19. 1 Tessalonicenses 2:19. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? Uma pergunta. O que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês. Amém? Coloca aí. Tito 2:13. Tito 2:13. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Volta no 12. Somos instruídos, escuta isso. E somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. 13. Enquanto aguardamos esperosamente o dia que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A pergunta: o que eu faço até Jesus se manifestar? Até Jesus voltar? A resposta no versículo 12. Viver com sabedoria, justiça e devoção. Amém, irmãos? Viver com sabedoria, justiça e devoção. Porque quando Jesus voltar, Ele tem que nos encontrar dessa forma. Coloca aí, Carol, Hebreus 10:23.
Hebreus 10, 23. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Quem está animado aí de estar lendo isso aqui, irmão? Amém. Vou ler esse versículo de novo. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. 1 Pedro 1,3. 1 Pedro 1,3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Se a tua esperança morreu domingo passado, eu digo para você que em Jesus ela está viva. Se a tua esperança morreu no Messias da terra, ela está viva no Messias celestial. Vamos lá, último. 1 João 3,3. 1 João 3,3. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Amém, irmãos? Todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Você está vendo o nosso comportamento nos próximos dias? É de esperança, é de justiça, é de devoção a Deus. Devoção a Deus, porque muitas coisas vão querer te distrair nesses dias. E vou dizer uma coisa para você, mais uma coisa. Muitas coisas vão querer nos distrair nos próximos dias e são coisas corruptíveis. São coisas abaláveis. E isso pode ser um problema para nós. Porque nós estamos num tempo que tudo que pode ser abalado será abalado. Tudo que pode ser abalado será abalado, para que o inabalável permaneça. Isso envolve a minha fé e a sua fé. Amém, irmãos? Isso envolve a minha vida com Jesus. Isso envolve aquilo que está por vir, não só nesses 4 anos, mas nos próximos anos que vierem. Diga assim: eu tenho esperança. Esperança em Jesus. Diga assim: eu tenho esperança no cumprimento das promessas de Deus na minha vida, de Deus para o Brasil. Diga assim: eu tenho uma expectativa. Diga assim: eu tenho uma expectativa. Abra comigo em 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, 13. Não é profético, tá? Mas é 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, os irmãos estão tão distraídos, nem dar risada na minha cara, né? Três coisas, na verdade, permanecerão. Isso é real e atual: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Diga assim: 3 coisas vão permanecer: fé, esperança e o amor. O maior é o amor. Vou falar uma coisa, irmãos. Nesses próximos dias, se você não tiver com a tua fé firmada em Jesus, se a minha fé não estiver firmada em Jesus, porque nessa categoria que eu falei de pessoas decepcionadas, depressivas, estão pastores também, que confiaram no homem, e maldito o homem que confia no homem. É claro, eu sou uma pessoa talvez aqui que mais gostaria que o 22 ganhasse, mas se não ganhou, não tem problema, porque o Messias lá do céu já ganhou faz tempo. É claro que eu queria viver as promessas do Brasil em um cenário mais confortável, mas se tiver que viver num outro cenário, eu vou viver de qualquer forma. Você vai viver de qualquer forma. Mas grave essas palavras: fé, esperança e amor.
e o maior é amor. Porque eu vou ter uma coisa para você, porque a tua fé pode ser até se abalar. Talvez você pode até não estar tão vai acordar um dia não tão esperançoso como nos outros dias. Mas uma coisa você vai ter que fazer: o amor por Jesus, pela igreja, por sua palavra, nunca poderão sair do seu coração. Porque no dia que você perdeu o amor, acabou. Por isso, ensine os teus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. Ensine seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, sejam coisas legais ou coisas não legais. Porque eles também viverão dias que talvez não vão estar com fé suficiente, vão estar com pouca esperança, mas o amor por Jesus vai ter que estar ali, porque o amor é maior e precisa estar sempre na sua função. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. Amém? Coloca aqui Romanos 15, Carol. Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Agora deixa eu te perguntar, da onde que vem a tua esperança? Ela vem daqui. A esperança, ela se baseia na confiança em Deus. Amém? A esperança se baseia na confiança em Deus. Que Deus, a fonte de esperança. Então, se você um dia se encontrar sem esperança, você tem que ir na fonte. Lá na fonte da fonte de águas vivas, lá que nós vemos em Jeremias 17. Você vai buscar lá. Quem é essa fonte? Deus, que é a fonte da esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vou dar uma coisa para você, igreja. Não basta só para você nesses dias a esperança. Você vai ter que transbordar. Talvez você vai precisar transbordar agora. Bora por um lado, vê como é que ele está. Dependendo, já transborda já. Você está entendendo? Você vai chegar no trabalho, você vai achar que vai estar diante do muro das lamentações. Mas não é. É de crente que confia no homem. Talvez você vai chegar em casa e vai encontrar um muro de lamentações. Não é. São pessoas que confiam no homem. São pessoas que confiam em si mesmo. Você vai chegar, vai conversar, às vezes até com o irmão depois ali. Vai pensar que está no muro das lamentações, mas não. São pessoas que não colocam a esperança no Senhor. Que talvez estão olhando, não, mas eu estou vendo as circunstâncias. Exatamente. Aquilo que você está vendo. Põe aqui, Carol, 2 Coríntios 4, 17. Aquilo que você está vendo é passageiro. Coloca aí. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias que durará para sempre. 18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Amém, irmãos? Cristo é a nossa esperança. Repita aí: Cristo é a minha esperança. 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 O que é esperança? É a confiança no cumprimento da promessa. É uma expectativa. Amém? Então uma coisa que você não pode perder esse dia é a expectativa. Talvez nós estávamos na expectativa, nós estávamos esperançosos. Que dia 31, hoje nós até comentei, vamos fazer um culto aqui de ação de graças. Mas nós estamos aqui fazendo um culto de ação de graças, irmãos. Graças porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os seus pensamentos são maiores do que os meus. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle de nada. No início aqui, uns 2, 3 meses
meses atrás eu falei: ah, pastor, mas se não ganhar porque a igreja não aprendeu. Esse dia a pastora estava orando e Deus falou para ela: a igreja não entendeu ainda. Vou revelar para vocês agora. Eu falei isso de ontem eu falei. Eu acordei domingo de manhã, estava tomando café antes de trabalhar na eleição, e eu estava lendo uma passagem da Bíblia lá em Juízes, e ali Deus falou para mim: ferrou. Eu estava lendo aquilo dentro de mim e falei assim: não vai ganhar. Então, na hora que estava 5 horas, 5 e meia, não adiantava orar mais. Vamos orar para ver se sobe. Não, a gente tem que entender o tempo da visitação. Eu falei que sábado à noite, as nossas eleições não pode ser dia que eu vou passear, vai ser o dia que eu vou ter que clamar. Porque se eu não clamar nas próximas, vamos Gilmar, as pedras clamarão, mas Deus vai ter que fazer. Só que daí nós vamos ficar de fora, e eu não quero ficar de fora daquilo que Deus vai fazer. Eu quero participar, eu quero governar com Ele, eu quero ser. Ele chamou nós para ser reis e sacerdotes. Tem gente que vai ser sacerdote no reino dele, mas tem gente que vai ser rei, vai ser príncipe, vai governar. Eu não quero ficar de fora. Eu não quero ficar de fora do que Deus vai fazer, irmãos. Então, nossos dias de eleições, nós precisamos prestar atenção, irmãos. Se era uma batalha espiritual, desde o primeiro, todo mundo falando uma guerra, o bem contra o mal, nós deveríamos estar aqui nas regiões celestiais lutando. Não na frente da televisão acompanhando o resultado. Não perca o tempo da visitação de Deus. Não perca o que Deus está falando para a igreja. E quando fala para a igreja, não é para a missão Geração Santa, é para a igreja brasileira. Fica atento, porque esses próximos dias você vai precisar da tua fé, da esperança e do teu amor por Jesus. Mas não perca a esperança. A mensagem de hoje é: não perca a esperança. Porque se você perder a expectativa, então a expectativa era chegar aqui e fazer uma cuidação de graça no outro sábado, mas não foi isso que aconteceu. Só que a expectativa está voltando, irmãos, porque nós entendemos que não é no homem que nós deveríamos confiar, mas é na força de Deus. Esse homem que nós confiamos, ele mesmo disse, nós não entendemos: Deus está acima de todos, Deus está acima de mim também. Deus está acima de mim também. Abra comigo Hebreus capítulo 6, por favor. Hebreus capítulo 6. Minha força está no Senhor. Minha força está no Senhor. Minha esperança está no Senhor. Transborda esperança para as pessoas perto de você. Transborda esperança para os teus filhos. Transborda esperança, irmãos. Não deixe teu filho pensar, tua filha pensar que guarda a camiseta para a Copa do Mundo. Não, é muito maior do que uma Copa do Mundo. Eu sei que tem gente que comprou pela Copa do Mundo, mas tem gente que comprou para realmente lembrar que existe um país que tem que ser orado. Tem que ter alguém que clama por essa terra. E quem somos nós? Quem são essas pessoas para fazer isso? A igreja. A igreja, Pedro fala que a igreja é uma nação santa. Então a igreja é uma nação dentro das nações. A igreja é uma nação dentro das nações. E a partir dessa nação, a partir da igreja, Deus abençoará as nações. Entenda isso, irmãos. Isso é através de você, é através de mim. Mas agora tem muitos cristãos que deveriam transbordar esperança para as pessoas, estão transbordando desânimo.
E nós somos chamados para transbordar a esperança agora. É agora que nós temos que transbordar a esperança. É agora que nós temos que orar mais. É agora que você põe a tua bandeira na frente da tua casa antes que chegue a Copa do Mundo. E que depois que passa a Copa do Mundo, continue lá com a sua bandeira. Que você vista verde e amarelo o resto do ano. Porque senão você vai dar sim, você vai dar multiversa, tá no destino só por causa do Bolsonaro. Não, irmão, não seja um crente empolgado. Seja um crente de propósito. E se possível também, como uma bandeira dessa aqui. Ou imprima lá na internet. Porque se você não abençoar esse lugar aqui jamais será abençoado. Se você não abençoar Israel, esse lugar aqui jamais será abençoado. Continue, não pare. Não perca a tua expectativa. Hebreus 6,18. Coloca ali, Carol. Hebreus 6,18. A promessa e o juramento não podem ser mudados. Amém? Amém? Pois é impossível que Deus minta. Eu vou ler de novo aqui, ou vou ler na minha Bíblia aqui. Tira daí, Carol. Tira, vamos ler na minha. Senão daí essa versão. Então abra aí, Hebreus. E marque esse versículo aí. Hebreus 6,18. Para que por duas coisas imutáveis, Hebreus 6,18. Tá, vamos ler o 16. Em diante. Vamos ler o 13 também. Eu tinha marcado o 18, mas eu estou olhando para cima aqui, meus olhos estão se enchendo e meu coração está se alegrando. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Você já leu esse versículo e deu risada? Eu já. Deus falou assim: eu juro por mim. A gente fala assim: eu juro por Deus. Você faz uma promessa em nome. Você me promete? Promete. Por Deus? Não, por Deus. Imagine Deus prometendo para Abraão. Abraão perguntou para ele, Carla: promete? Prometo. Eu juro por mim mesmo. É mais ou menos esse versículo. Porque Deus fez a promessa a Abraão porque não tinha outro maior. Não tinha outro maior por quem ele jurasse. Ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. Amém? E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Qual que é o segredo agora? Esperar com paciência no Senhor. Não reclame nesses dias. Na verdade, a gente nunca pode reclamar. Porque reclamar, sabe o que é reclamar? Reclamar é clamar de novo. A palavra vem, você reclamar, você clamar de novo. Então não reclama. E reclamar também significa murmurar. Então não murmura, não reclama. Que quem reclama, quem murmura, fica com lepra. E uma pessoa com lepra, ela, por exemplo, o braço pegou lepra, ela passa, ela não sente o braço. Imagina o corpo inteiro. Então uma pessoa que reclama, que murmura, ela não consegue sentir mais nada. Principalmente a presença de Deus. Então não são dias de nós reclamar. São dias de nós esperar com paciência. E assim como Abraão, assim esperando com paciência, alcançou a promessa. 16. Porque os homens, olha aí, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para a confirmação é para eles, a fim de toda contenda. Versículo 17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a
imutabilidade, ou seja, que ele não muda, do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Amém? A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Coloca aqui na versão transformadora, para você entender, irmãos. Versículo 17. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa, quem é herdeiro da promessa? Tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Irmãos, o Jair Bolsonaro perdeu, mas eu te pergunto, Deus mudou de ideia sobre o Brasil? Deus mudou de ideia sobre você? 18. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nós apegarmos à esperança posta diante de nós. Versículo 19. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Amém? A âncora. A esperança é uma âncora. Quem sabe o que é uma âncora? Aquilo que segura o navio, né? Sim ou não? A âncora, ela simboliza, é aquela que ela segura o navio quando o navio está parado ali, ele está segurando e pode vir uma tempestade e o navio fica seguro. Não vai levar ele dali. Fica estacionado, né? Como se estivesse estacionado assim. Então, essa âncora simboliza firmeza, esperança, estabilidade, fidelidade, tranquilidade e força. Então, essa âncora, quem é a nossa âncora? Quem é o símbolo da nossa esperança? É Jesus. Então, irmãos, diga assim: eu vou ficar firme, eu vou ficar cheio de esperança, eu vou ter estabilidade na minha vida, nas minhas emoções. Fala, eu vou manter minha fidelidade, eu vou manter minha tranquilidade e força. Dá uma dica para você que sai um pouco da internet, irmãos. Sai um pouco da internet. Não posta mais nada. Posta esses versículos que eu coloquei aqui. Transborda esperança. Se amanhã no hora da eleição, alguém manda um zap para você, você fica sabendo. Ok? Você fica sabendo. Mas vamos nos posicionar como igreja. Amém? Vamos nos posicionar como igreja. Não, é uma linha muito fina. Eu sou alguém que apoia a política, que gosta disso, mas é uma linha muito fina do papel da igreja. Amém? A nossa 3 visões aqui. 2 visões e um sonho de muros caindo nesse mesmo ambiente. A gente tem que se atentar a isso. E o que acontecia por detrás desses muros? Nós avançávamos, o leão ia na frente, juntando os três, o sonho mais as 2 visões. O leão ia na frente, nos conduzindo, mas também tinha vulto preto. Tinha trevas, irmãos. Tinha trevas. Então dá um jeito, monta no leão e vai para frente, irmão. Amém? Vai com o leão e vai para frente, mas as trevas estão ali. Os vultos pretos que foi visto nessa visão estão ali. Estão saindo de trás desse muro, mas entenda. Se a nossa oração e a nossa adoração não fez nós ganhar uma eleição, mas uma coisa ela fez os muros cair. Que talvez seja muito melhor do que tivesse ganhado a eleição.
Porque não tem como Deus agora provar as pessoas. Porque agora que vai ser a hora de você provar, ser provado. Quando alguém aparece na televisão, não diz, ou toma posse da presidente da República, como foi há 4 anos atrás. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Agora que é a paz de Satanás. Irmão. Agora você vai olhar para a televisão lá, você não vai ver aquilo que você gostaria. Mas é essa hora de você ser luz. É essa hora de você ser justo. É essa hora de você não se contaminar, de você se tornar mais puro como Ele é puro. Essa é a hora. Então Deus sabe o que fez. Deus sabe o que faz. Então o navio, ele precisa de uma âncora para segurar ele, né? Para que a tempestade não leve. E assim como a nossa alma, como diz ali, a nossa alma, ela enfrenta a tempestade. Talvez esses dias nossa alma, ela está enfrentando uma tempestade até agora. Perigos. E vamos enfrentar. Nós vamos enfrentar. Jesus mesmo já disse, no mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci. Eu venci. E o versículo encerra aqui, eu venci. Ele não falou vocês vão vencer também. Ou você crê que ele venceu, porque a gente sempre quer uma palavra, olha, positivamente, né? Sempre incentivando a gente a medir uma palavra positiva. Jesus falou assim, vocês vão ter aflições, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ter tribulação, mas fica tranquilo, eu venci. Mas Jesus, vamos vencer também? Eu venci. Isso basta para você? Você entende que ele já venceu? Ele não falou assim, vocês vão vencer também. Por quê? Porque aquele que está em Cristo não vai vencer, ele já é mais que vencedor. E então é nesse lugar que a gente tem que se comportar. Amém, irmãos? Tem muitas pessoas que às vezes elas ultrapassaram essa linha fina para o outro lado. Esses dias eu fui, né? Thaís, com as meninas lá no centro, lá no frente do quartel, a gente foi lá. Mas a gente tem que entender o tempo das coisas, tem que entender o tempo e a forma das coisas. Nós precisamos manter, se você ir para a rua, só ir para a rua, protestar, sem propósito, sem entender quem você é, não faz sentido. Se você sair para a rua, eu fui lá, mas eu sei quem eu sou. Se tiver 4 anos de PT, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar. E eu quero ensinar uma igreja que possa enfrentar também. Só que eu já falei isso aqui, já falei em medo, vou falar aqui de novo. Tem muitas pessoas que apoiaram esse lado, que na hora que vier a tribulação, são os primeiros a negar Jesus. São os primeiros. Porque a esperança também está no homem, não da direita, mas na esquerda. Como a Isa deu um texto lá para nós hoje, qual que é Apocalipse? Deu um texto no Apocalipse que Satanás foi solto da prisão. Então, para enganar as nações. Está na Bíblia. Satanás foi solto das prisões. Está lá em Apocalipse agora. Satanás foi solto da prisão para enganar as nações. Está aí. Mas aqui Cristo permanecerá. Amém, irmãos? Vamos permanecer. Então, se a tua alma está enfrentando tempestade, perigo, arranja uma âncora para você. E a sua âncora é Jesus. Então, o símbolo da esperança é a âncora. Quem já viu? Tem até uma comunidade, nosso amigo pastor Emerson, que é a comunidade da esperança. Tem uma âncora, que é esperança. Então, a âncora é o símbolo da esperança. Mas a nossa esperança é Jesus. E o símbolo de Jesus é a cruz. Se o símbolo da esperança é uma âncora que faz segurar o navio, o símbolo de Jesus, que é a nossa esperança, Alex, é a cruz. E quando você olha para a cruz, Juninho, você vê que ele venceu. Quando você olha para a cruz, você vê que ele morreu por nós e ressuscitou por nós também. Então, a cruz, ela nos dá segurança.
vamos viver nos próximos dias, até a volta de Jesus, teve que passar pela cruz. Como nós assistimos esse dia lá em casa, você acredita na cruz? Você acredita no poder da cruz? Não no sinal da cruz. A Bíblia não diz para você fazer o sinal da cruz. E eu respeito quem faz. Eu respeito quem carrega. Mas a Bíblia diz para você pegar a sua cruz e seguir. E cruz, ela significa morte. Então nós aprendemos com Jesus a morrer para nós mesmos. Então nesses dias, irmãos, quero dar outro conselho para você. Como nós lemos ali, permanecerão 3 coisas: fé, esperança e amor. Você vai precisar de muito amor nesses dias. Alguém perguntou: pastor, você vai orar pelo Lula? Vou. Quando ele for presidente, vou orar. Só que vai ser o culto da sexta-feira agora, que é o culto da libertação. Antes era o culto da família. Agora é o culto da libertação, mas nós vamos orar. Nós vamos orar. E orar não é você dizer Deus só abençoa. Orar é você dizer: Deus, pega ele. Assim como orava por Jair Bolsonaro: Deus, pega ele, muda esse homem, porque ele também precisa de Jesus. Todos precisam de Jesus. Todos precisam. Os da direita, os da esquerda, todo mundo precisa de Jesus. Todo mundo precisa passar pela cruz. Então nesses dias você vai precisar de amor para com as pessoas, nas atitudes. Amém, irmãos? Não perca a sua esperança, não perca a sua fé, e manifeste o seu amor. Amém? Quero terminar lendo o Salmo 34. Deus vai fazer no Brasil, Ele vai fazer. A eleição acabou, mas a igreja continua. Amém? Estamos de pé. Amém. Acabou a política, acabou a eleição, mas a igreja acordou e ela vai entrar em todas as áreas da sociedade. A igreja acordou. Tem gente querendo mudar até de curso da faculdade. Tem gente que está querendo comprar livro para aprender mais sobre o que Deus quer fazer. A igreja acordou. A igreja acordou. As eleições acabaram, a política acabou, mas nós vamos entrar cada vez mais nas áreas da sociedade, infiltrados, para que a gente possa proclamar o reino de Deus naquele lugar, preparar o caminho do Senhor até que Ele venha. E Ele conta com a igreja para isso. Amém? Ele conta comigo, Ele conta com você. Salmo 34. Vamos ficar de pé. Salmo 34. Louvarei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Amém? Você vai praticar isso? Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. 3. Engrandecei o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom.
Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Eu declaro aqui que o Brasil não virará uma Venezuela, não virará uma Cuba, mesmo com o governo da esquerda. Vamos retirar essa maldição do Brasil. Se eles querem fazer, não vão conseguir. Eles podem ficar 4 anos sentados lá, mas o Brasil não virá uma Venezuela, não vai virar uma Cuba. Um outro conselho: não fica repetindo frases. O Brasil vai virar uma Venezuela, vai virar um comunismo. E eles podem até tentar, mas os planos do Senhor são maiores. A igreja vai brilhar muito mais na escuridão, nas trevas. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. 12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Olha aí. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-se do mal e faz o bem. Procura a paz e segue. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. 16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Vou ler de novo, porque daqui a um tempo você não vai lembrar o nome de pessoas que fazem o mal nessa terra, porque a palavra é: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra, para tirar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Olha o versículo 18, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo. Quem é justo? Muitas aflições te esperam. Muitas aflições. Muitas são as aflições, mas o Senhor livra de todas. Você não entendeu? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio. A malícia matará o ímpio. Os que odeiam o justo. Eu, se fosse você sair daqui, deixa comigo, você vai ver. Deixa com a igreja que você vai ver. Que a cabeça dela está brava. 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Quem confia nele não será condenado. Diferente dos ímpios, diferente daqueles que praticam a maldade. Irmãos, o que nos espera, às vezes, dos nossos olhos naturais, pode ser aflição, pode ser perigo, mas aquilo que os nossos olhos não estão vendo, é isso que realmente nos espera e serão eternos. Mas de tudo isso, você vai passar. Você vai passar. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Ele livrou na fornalha. Não importa o que venha, estamos firmes, estamos de pé. Amém? Feche seus olhos, levante as tuas mãos. A força está em ti, Jesus.
força, a força da sua igreja, a esperança da sua igreja está em Ti. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós o nosso coração. Derrama aqui sobre nós. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós a Tua paz. Derrama sobre nós a Tua paz. Derrama sobre nós a Tua paz. Feche os seus olhos, levante as tuas mãos. Eu quero declarar mais um último versículo na sua vida, na minha vida, no nosso espírito. Sendo, pois, Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas aflições, sabendo que as aflições, as tribulações produzem a paciência, e a paciência a esperança, e a esperança e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está sendo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Aleluia, o Espírito Santo. Através do Espírito Santo você vai viver, igreja. É através do Espírito Santo que habita em você, você terá essa esperança viva. Você terá essa paz que excede o entendimento. Você pode passar por tribulações, mas essas tribulações vão te gerar experiência. E essa experiência é a esperança, a expectativa. A expectativa. Aleluia. Aleluia. Das promessas de Deus sendo derramadas sobre nós, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não acabou, igreja. Não acabou, igreja. Não acabou, diz o Senhor. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Não acabou, igreja. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Aleluia. Oh. Derrama sobre nós, Senhor, nosso coração. Aleluia. Aleluia. Saia daqui transbordando esperança. Se alguém sentar na sua mesa, conversar com você no trabalho, seja onde for, transborde a esperança. Transborde a esperança. Não acabou. Acabou a eleição. Mas o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no Brasil, não acabou. Só está começando. Só está começando. Vai nessa paz, meu irmão. Vai nessa esperança. Vai nessa esperança, vai nessa paz. Vai nessa fé, na fé no Senhor Jesus. Vai na esperança dEle. Vai cheio de amor por Ele. Nada vai parar você, nada vai parar a sua igreja. Aleluia. Deus te abençoe. Irmãos, último aviso aqui. A partir do dia 22 de novembro, nós vamos ter mais um dia fixo aqui na igreja. Nós temos um sábado, que é um dia fixo. Nós temos encontros, né? De homens, mulheres, jovens, adolescentes e casais que acontecem periodicamente às vezes, mas nós vamos abrir mais um dia fixo. Então marca na sua agenda, terça-feira, a partir do dia 22, será mais um dia fixo de reuniões aqui na Missão Geração Santa. Amém? Será uma terça-feira de ensino. E essa é uma outra palavra, outra direção que Deus deu aqui para nós. É tempo também que nós, como eu disse aqui no início, ter esses corações ensináveis, estar preparado para aquilo que virá. E também estar preparado para ser usado por Deus, para colaborar com aquilo que Deus vai fazer. Amém? Então marca na sua agenda, a partir do dia 22 de novembro, terça-feira, às 19h45, mais uma reunião fixa aqui na Missão Geração Santa. Amém?
passa ali na cantina, senta ali um pouco, transborda a esperança pro teu irmão, paga um cachorro quente para ele, em nome de Jesus.